Sejam todos bem-vindos no nosso canal. Antes de nós iniciarmos a leitura e a meditação na Palavra de Deus, quero pedir a colaboração de todos, né, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Ou se você está pela primeira vez neste canal, nós queremos agradecer a você por estar aqui conosco e queremos pedir a sua colaboração na questão de dar um like, né, no vídeo, de também inscrever-se no nosso canal, de compartilhar e também acionar as notificações para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E a nossa intenção é essa, que a palavra de Deus seja multiplicada, né? Que as pessoas, quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, possam verdadeiramente sentir-se alimentados espiritualmente, possam, acima de tudo, obedecer aquilo que vem sido ensinado na palavra de Deus. Eu quero convidar a todos, né, a fazer uma leitura no livro de Números, capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 27. Números, capítulo 6, versículo 22 até o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E Deus há de abençoar aquilo que nós vamos pensar, né, na sua palavra, aos nossos corações. Esse livro de Números, ele tem esse nome justamente porque nele está contido, né, 2 censos que Deus manda Moisés fazer. Então, números para contagem dos números dos homens, né, acima de 20 anos, preparados para a guerra de cada tribo. E nós temos, nos capítulos anteriores, os seguintes assuntos. No capítulo 1, o assunto baseia-se na contagem, né, no mandamento de Deus para a contagem dos israelitas. No capítulo 2, as posições das tribos. No capítulo 3, a separação dos levitas. No capítulo 4, o trabalho dos levitas. No capítulo 5, os imundos devem ser removidos. E no capítulo 6, esse que nós lemos, a bênção de Moisés. E antes, né, da bênção de Moisés, nos versículos anteriores, fala sobre os nazireus, que são os homens que dedicam a sua vida, né, no trabalho do Senhor, né, aqueles que são colocados, né, como servidores ao Senhor. Nazireu, ele tinha alguns detalhes, depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas o que me chama a atenção? No capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, diz assim: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Logo no começo, essa ordem dada por Deus a Moisés. Depois tem as outras instruções que pede para que ele escolha de cada tribo, né, um líder para ajudá-lo nesse trabalho. Mas nós vemos lá no finalzinho do capítulo 1, no versículo 54, os seguintes dizeres: assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então nós vemos aqui um exemplo de obediência dos filhos de Israel, segundo o que o Senhor, Deus, tinha ordenado a Moisés, assim eles o fizeram. No capítulo 2, também logo no começo, ali nos versículos 1 e 2, o Senhor fala a Moisés e a Arão. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão.
E no final desse capítulo, lá no versículo 34, diz assim: assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Então nós vemos que Deus dava ordens ali, né, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, e eles obedeciam fielmente. Então nós vemos que dessa forma que estava acontecendo, isso me chamou a atenção, o fato da obediência. Tudo quanto Deus mandava a Moisés, o povo cumpria. O assunto do capítulo 5 é que os imundos deveriam ser removidos diante do povo, né? Lá no capítulo 5, versículo 1, de novo, né, Deus falando a Moisés, nós vemos Deus orientando em tudo a Moisés, e às vezes a Moisés e Arão, né? Ali diz assim: disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo o imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis para fora do arraial. Os lançareis para que não contaminem o arraial, no meio do qual eu habito. Versículo 4, os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Então nós vemos aqui Deus orientando a Moisés, Moisés passando isso para o povo de Israel, e eles obedeciam. E nós vemos que Deus se agrada da obediência, né? Logo no primeiro versículo também do capítulo que nós lemos, o Senhor está dizendo sobre o Nazireu, né? Que era um homem consagrado a Deus. Disse assim o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem ou seja mulher, o Nazireu podia ser tanto homem quanto mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Aí dá os detalhes que a pessoa, homem ou mulher, que se fosse consagrar totalmente ao Senhor, deveria fazer. No versículo 3 fala: abster-se-á de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberragens de uvas, nem comerá as uvas frescas, nem secas. Então, Deus aqui está dando orientações para aquele homem ou aquela mulher que se consagrar, né, totalmente ao Senhor Deus. E aqui, nos versículos que nós lemos, né, nós vemos que Deus está, de novo, falando com Moisés, né? Como Deus falava com Moisés. Moisés ouvia a palavra de Deus e falava ao povo. Moisés, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que houve e que jamais haverá igual, né? O homem mais manso da terra. E nós vimos que no momento, Moisés, vendo uma discussão de um judeu e de um egípcio, ele acaba agindo o impulso e matando o egípcio. E nós temos nisso um exemplo de que, por mais manso que ele seja, teve um momento que ele reagiu erradamente e cometeu um homicídio. Mas mesmo assim, ele não deixou de ser o homem mais manso da terra. E o Senhor tinha essa comunicação com Moisés. E Moisés fazia o trabalho, né, de profeta. Ele ia lá e fazia como Deus falava para ele, pedia para ele falar para alguém, ele ia lá e fazia essa comunicação. Então, no versículo 22, disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes eis. Então, o Senhor está dando aqui um mandamento para Moisés ir lá e falar com o sacerdote, né, Arão e seus filhos. E dando orientação de como Arão e seus filhos iriam abençoar os filhos de Israel, como eles iam dizer. Deus está falando aqui as palavras exatamente como ali o sacerdote deveria falar ao povo de Israel. E nós vemos que esse trecho é conhecido como a bênção araônica ou como a bênção sacerdotal. Nós vemos que até nos dias de hoje, os judeus passam, né, comemoram, os judeus que devem comemorar a festa dos pães asmos, né, o estabelecido
dessa festividade está no capítulo 12 do livro de Êxodo, né? Festa dos pães asmos. Durante os 7 dias posteriores ao dia dos pães asmos, a lembrança da saída do Egito, eles deveriam comer pães asmos, sem fermento, que está relacionado com a ideia de purificação. Seguindo a tradição, dezenas de milhares de judeus se reuniram para fazerem as orações em frente ao Muro das Lamentações da cidade velha de Jerusalém. Centenas de sacerdotes estavam no local para darem a bênção sacerdotal. Estou lendo aqui um artigo do site gospelprime.com.br, que é dando esse artigo de 2018, quer dizer que eles têm esse costume até os dias de hoje. Eles seguem, né, eles têm os dias lá da bênção sacerdotal, eles dão muita importância para esse fato. E nós vemos que essa bênção ela foi orientada, palavra por palavra, pelo Senhor Deus para o povo de Israel. Quem é mais ou menos da minha época, eu sou de 1967, vai lembrar bem de como a gente tinha o costume, né, de pedir a bênção. Né? Hoje as nossas gerações atuais já não têm esse costume, mas nós pedimos bênçãos. Né? Sempre que eu saía de casa, eu usava o termo benção mãe, né, pedindo a bênção para a minha mãe. E interessante é que a minha mãe nunca me abençoou. Ela sempre falava, Deus te abençoe. E muitas vezes, irmãos, isso era tido apenas como um costume, mas no meu caso havia sentimento. Eu me sentia abençoado pela minha mãe. E do jeito que a minha vida percorreu, eu creio que Deus me abençoou de eu estar aqui hoje, podendo ler a palavra de Deus, podendo pensar na palavra de Deus. Eu fui abençoado por Deus, não porque minha mãe me abençoou, mas porque Deus me abençoou. E isso era um costume muito comum. E a gente dava muito valor para isso. Era quase que assim, espontâneo. A gente não conseguia sair, eu não conseguia sair de casa sem pedir a bênção da minha mãe. E sempre ao dormir também eu ia lá perto do leito da saudosa, né, finada minha mãe, e pedia a bênção para ela, e sempre ela disse, Deus te abençoe. Mas hoje não tem esse costume. Mas o povo de Israel, nessa bênção sacerdotal, essa bênção sacerdotal é usada também em muitos cultos, né, de várias igrejas. No final, ali o pastor, a pessoa responsável, levanta a mão e repete essa bênção, né? E a bênção diz da seguinte forma, eu creio que isso não deve ser um ritual para a igreja, também não muitos tinham essa oração, essa bênção sacerdotal, como que fosse um amuleto, né? Nosso irmão Gabriel, ao ler o Salmo 91, ele explicar o Salmo 91 também, ele disse que muitas pessoas usam aquele salmo como um amuleto, como uma coisa que daria sorte, como uma coisa que fosse como se desse sorte mesmo, como se a pessoa fosse um amuleto, né? Aquilo para elas, aquele Salmo 91. Aqui também não é isso, irmãos. Né? A igreja não deve falar essa bênção a toda hora, principalmente porque aqui o ensinamento é para Israel. Mas no Novo Testamento, nós temos no final de várias cartas do apóstolo Paulo, ele também dando a bênção, né? Ele diz em Romanos capítulo 16, versículo 20, ele diz as seguintes palavras no final, né? E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E no Romanos 16, ainda no versículo 24, ele diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 23, ele diz, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Em Gálatas 6,18, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Então nós vemos, e nós também, de fato, é muito comum o pedir, né, a bênção de Deus. Geralmente, nas nossas reuniões, na casa de oração, após nós lermos a palavra de Deus, nós rogamos a Deus que Ele abençoe a sua palavra, né? Abençoe, Senhor, a sua palavra. E no final também, irmãos, das nossas reuniões, no final da pregação, geralmente, isso não é obrigação dos pregadores, isso não é um ritual,
mas sim sai do coração dos irmãos que estão lendo a palavra. Ele fala: o Senhor te abençoe, o Senhor abençoe a todos. E isso, irmãos, é uma coisa sincera. Nós cremos que Deus vai abençoar a sua palavra. Ou seja, o que é abençoar? Abençoar, ela significa uma atitude de Deus. É Deus em prática, Deus praticando a sua bondade, né? Isso seria a bênção. Deus praticando a sua bondade. Nós temos certeza e plena convicção que Deus é bom. Então, o Senhor te abençoe e te guarda. Essa frase, irmãos, essa frase faz referência à proteção de Deus e o seu favor sobre o seu povo, tanto nos aspectos físicos quanto espirituais da vida. Uma boa definição sobre a expressão "o Senhor te abençoe" pode ser entendida em uma frase de João Calvino, que disse: a bênção de Deus é a bondade de Deus em ação, a bondade de Deus na prática. Essa frase foi dita por João Calvino e de fato é isso, irmãos, é Deus praticando a sua bondade nas nossas vidas. O que eu gostaria, que eu penso, né, sobre esse versículo, é que a origem da bênção, né, a origem da bênção está no Senhor. Não é Moisés, não é Arão e nem tampouco os filhos de Arão que abençoa o povo de Israel. Não é o apóstolo Paulo que nos abençoa a igreja, mas sim é o Senhor, é Deus que abençoa. Então a origem da bênção está em Deus, irmãos. Primeiramente em Deus. É claro que são usados pessoas, muitas vezes, para nos abençoar. Aqui em casa, nesses dias de isolamento, nós tivemos um exemplo da bondade de Deus em ação, da bênção de Deus na nossa vida. Do nada, chegou uma amiga da escola e disse: do que vocês precisam? Eu entendi que aquilo, irmãos, era uma bênção de Deus. Era uma pessoa enviada por Deus para nos assistir naquele momento. Nós precisávamos ir tomar a vacina contra a gripe. E nós não falamos para ninguém. Então Deus já sabia da nossa necessidade. E Ele enviou uma professora da escola, o nome dela é Fabiana. Ela veio na nossa casa e ofereceu-se para nos ajudar. Ela nos levou não somente para tomar a vacina, como levou-nos no mercado para comprar algumas coisas que nós estávamos precisando. Isso é bondade de Deus em ação. Deus usa pessoas, mas a bênção vem de Deus, através daquilo ou daquela pessoa que Ele vai usar. Igualmente, irmãos, que eu lembro nesse momento, é do pecado. O pecado, inicialmente, ele ofende a Deus. Eu lembrei do filho pródigo, né, que saiu da sua casa e viveu dissolutamente, né, gastando tudo que tinha, esbanjando, e quando ele caiu em si, né, que ele viu que ele não tinha mais nada, que os amigos tinham abandonado, ele arrumou um trabalho de levar comida para alimentar os porcos, né, com as alfarrobas, e ele decidiu voltar até o seu pai. No caminho ele pensava, né, no discurso, no que ele ia falar para o seu pai. E ele disse: eu vou falar para o meu pai o seguinte, pequei contra Deus, né, ou contra os céus, e pequei contra ti. Então, inicialmente ele entendeu que o pecado é contra Deus. E a primeira pessoa que ele ofende é Deus, e depois as pessoas. E com nós também é assim, irmãos. Nossos pecados, às vezes nós pecamos em pensamento, em palavras, em atitudes, e geralmente nós ofendemos alguém, mas inicialmente nós ofendemos a Deus. De mesma forma, é a bênção. É o Senhor que abençoa, o Senhor que guarda. Irmãos, nós vivemos num mundo, agora até um pouco esquecido desse fato, mas um mundo muito violento. Um mundo em que as pessoas colocam cercas, né, de tudo quanto é tipo nos muros. Né? Agora tem uma que parece que é de guerra, aquela é a espiral, né, enrolada, e tem parece que umas faquinhas, uma coisa, um frisado lá para as pessoas for passar para ainda cortar. Então, quer dizer, é coisa de exército para defender as suas posses. Mas o Senhor é que guarda. A Bíblia fala, né, que se o Senhor não guardar a casa, né, em vão trabalha os que aguardam, porque é o Senhor que de fato protege. E aqui nesse versículo diz que é o Senhor, é Deus que pediu para Arão, para Moisés falar a Arão e seus filhos, para eles utilizarem dessas palavras, né, usarem: o Senhor te abençoe e te guarde. Então o próprio Deus está aqui falando através dos seus servos, que é Ele que abençoa,
que é Ele que guarde. Às vezes nós pensamos que no nosso mundo aqui é diferente, mas naqueles tempos também, irmãos, irmãs, amigos, amigas, era muita a violência. E ele continua dizendo, né, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Essa frase, ela expressa o modo com que Deus olha favoravelmente para o seu povo. Ou seja, o rosto de Deus voltado em direção a alguém significa sua presença, no sentido de um relacionamento próximo e íntimo. Isso só é possível por sua infinita misericórdia e por sua graça, que derrama o perdão sobre nós. Então aqui nós entendemos que a proximidade de Deus indica um relacionamento com Deus. É interessante que eu lembrei nesse momento de Enoque, né? Enoque andava próximo de Deus. Essa expressão que fala Enoque andava com Deus significa esse relacionamento íntimo que Enoque tinha com Deus. E Deus o tomou para si. Ele não provou a morte. Mas aqui Deus, o próprio Senhor, na oração que ele orientou ao sacerdote sobre o povo, diz que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, significando esse relacionamento próximo e íntimo. Irmãos, nós somos membros, né, da igreja de Cristo, nós somos salvos pela fé em Cristo, nós cremos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E nós, a partir desse momento, né, que nós arrependemos e cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a fazer parte da família de Deus. E nós devemos ter um relacionamento íntimo com o nosso Salvador. Mas fala, Claudinei, como que eu vou ter esse relacionamento íntimo com o Senhor? Através da leitura da Palavra de Deus, através da prática da Palavra de Deus. O Senhor agrada, irmãos, da nossa obediência. E outra coisa é nós termos fé. Nesses momentos difíceis que estamos passando de isolamento, é preciso ter fé. É uma oportunidade para que nós possamos exercer a nossa fé. A Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez, irmão, nesses momentos difíceis nós possamos agradar a Deus muito mais nos momentos que nós estamos na igreja. Já pensou nisso? Então, nós devemos depositar a nossa fé, devemos ter essa intimidade na leitura, na oração, na prática, na observância do que nós aprendemos da palavra de Deus no nosso dia a dia. Isso só é possível por sua misericórdia. Irmãos, a Bíblia nos fala que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Que a misericórdia de Deus, ela não tem prazo de validade, ela dura para sempre. Que bom, irmãos, isso, como isso nos conforta, como nos consola, como faz nós sentirmos alegria em um momento que para o mundo tudo é tão triste, que nos traz luz sobre um momento que parece estar tão escuro. Deus tem misericórdia de nós. Deus cuida de nós. Deus nos abençoa. Deus nos guarda. Uma coisa que eu tenho para dizer é que muitas pessoas entendem errado, né, as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus é esse cuidado que Ele tem conosco. É esse zelo que Ele tem com os seus. Ele enviar o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, a esse mundo para morrer na cruz, foi a maior de todas as bênçãos. É a bênção da esperança viva, é a bênção da esperança eterna, é a bênção da vida eterna, porque todo aquele que crê em Cristo como Salvador tem a vida eterna. Que maravilhoso é isso, como nos conforta, como nos consola. Então, a misericórdia de Deus, ela nos possibilita esse fato de o Senhor resplandecer o seu rosto sobre nós, o fato de nós termos esse relacionamento íntimo, nos aproximar de Deus, somente pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Ele ainda diz, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quando alguém desfruta da bênção, da proteção, da misericórdia e de relacionamento íntimo com Deus, o resultado não pode ser outro, irmãos, senão a paz. Então vê como é progressivo essa oração, a bênção sacerdotal, a bênção araônica, ou seja, a bênção de Deus, ela é progressiva. Quando você desfruta da bênção, da proteção, da misericórdia, de um relacionamento íntimo com Deus, o resultado é a paz. Essa paz não é apenas
a simples percepção humana de paz, como sendo meramente a ausência de problemas e discórdias, mas é um estado sublime de bem-estar que repousa apenas sobre aqueles a quem a bênção de Deus é derramada. Nós possamos, irmãos, entender esse fato. A palavra de Deus fala em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Isso quer dizer, irmãos, que o homem mais sábio, o homem mais santo deste mundo aqui, é claro que exceto o Senhor Jesus Cristo, não vai conseguir entender essa paz que Deus nos dá. Essa paz não é a ausência de violência no mundo. Essa paz é, mesmo estando em meio à violência do mundo, essa paz que Deus nos dá, que excede todo o entendimento, não é uma paz que vai nos separar uma cidade onde não vai haver coronavírus e nós possamos viver livremente, mas é no meio de onde nós estamos, do isolamento, em meio dessas notícias que parece que não param de chegar, e são todas, a maioria pelo menos, são negativas. Ele nos dá a paz em meio a maiores das tempestades. Deus tem cuidado de nós. Depois ainda ele fala que no final, que assim o porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Colocar o nome de Deus sobre um povo chamado Israel, e eu vos abençoarei. Irmãos, nós cremos no nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, e nós somos verdadeiramente muito abençoados na nossa vida. Nós podemos e nós temos que viver vidas que honrem e glorifiquem esse nome, o nome de Jesus. Que os irmãos possam, os irmãos, os amigos que estão assistindo esse vídeo, que possam ter entendido a mensagem, porque ela não vem, Deus só usa a boca do seu servo, mas ele fala através, como Deus disse a Moisés para falar. Eu creio que Deus colocou no meu coração essas palavras. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça você entender aquilo que você tem ouvido da palavra dele, e que você, acima de tudo, viva em obediência a essa palavra. Que Deus abençoe a cada um. E muito obrigado pela oportunidade de poder entrar no seu lar com essa palavra. Nós não queremos anunciar a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo como Salvador do mundo. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família. Que você possa permanecer em casa, ajudando a não proliferar esse vírus. Que Deus abençoe. Amém.